Bom, hoje teremos uma grande oportunidade. A gente vai falar sobre a nova lei do inquilinato. E muitas vezes, você que vai alugar uma casa, não sabe um apartamento, um imóvel de uma forma geral, não sabe quais são os seus direitos e muitas vezes também não sabe quais são os seus deveres. Para a gente falar sobre isso, doutor Mário Cerveira Filho, que é advogado, está com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço. E a gente teve algumas mudanças nessa lei do inquilinato, né? Exatamente. Que mudanças seriam essas? Olha, vamos deixar claro que tem muita gente dizendo assim que existe uma nova lei do inquilinato. A lei do inquilinato é a mesma, 8.245 de 1991, mas houveram alterações nessa lei do inquilinato. Eu, na minha opinião, acredito que houve até, por parte dos locadores, um grande lobby para que tudo isso tenha sido passado dessa forma. Por quê? Porque a nossa lei do inquilinato, sem essas alterações, anterior, vamos chamar assim, ela já era bem benéfica aos locadores. E agora ficou ainda mais benéfica para os locadores, prejudicando tanto locatários, aqueles inquilinos de rua, como inquilinos que têm lojas, os contratos comerciais. Você tem a sua opinião? Eu vou lhe explicar. Por exemplo, antigamente, vamos falar antes do dia 25 de janeiro, que por coincidência foi aniversário de São Paulo, um locatário ou inquilino poderia atrasar 2 vezes durante 12 meses. Então, durante um ano, ele poderia atrasar o pagamento do seu aluguel por 2 vezes. E sofrer uma ação de despejo, vamos deixar claro. Não é só atrasar. Sim. Sofre uma ação de despejo, aí a gente usa esse termo purgar a mora. Excelência, eu quero pagar o que eu devo depois que eu sofri a ação. Ele usava isso, aí atrasava de novo, o locador entrava com outra ação, ele pedia para pagar de novo, e na terceira vez o locador podia rescindir a locação. Com até razão. Agora, mudou para uma vez em 24 meses. Então, durante 2 anos pode atrasar um mês? Pode sofrer uma ação de despejo, só uma durante 24 meses. Eu acho isso perverso. Então pode atrasar 3 vezes, não é isso? Não. Pode sofrer uma ação de despejo. Sim, mas uma ação de despejo, ela pode ser feita a partir de quantos atrasos de pagamento? No outro dia que venceu o aluguel. No outro dia? O aluguel não tem mais vence... prazo assim, vence... Muita gente pensa, muita gente pensa que é assim. Por exemplo, contrato, você tem que pagar o seu aluguel todo dia 10. Chegou dia 11, não paguei? O locador pode entrar com a ação. Aí depois ele só vai poder usar do judício. Pois é. Eu achei que eu não tivesse entendido, não é possível, eu acho que eu não entendi pouca gente pensa que tem que atrasar 3 meses. Não, no outro dia pode entrar. No outro dia? No outro dia. Então você imagina, eu fico pensando aqui com meus botões, como nós estamos falando de dinheiro, tá? Eu estou falando tanto residencial como comercial. A lei vale para os dois. Os dois, nesse sentido dos 24, a lei do inquilinato em geral vale para os dois. Agora, para você imaginar uma coisa, muitas vezes o locador vai até torcer para que o inquilino atrase. Sim, porque ele pode arrancar eles de lá. Ou cobrar mais. Falar, olha, agora você só pode me atrasar daqui 23 meses. Enquanto o país está estável, eu não sou pessimista, nada. Mas acho que tudo isso está sendo uma grande bolha, sabe? Isso é preocupante. E a gente não tem bola de cristal. Por isso que a lei tem que ser feita para frente. Muito bem. Exatamente, exatamente. Você matou a questão, não preciso mais da entrevista. Não, precisa, porque ainda tem muita coisa para lhe perguntar. Mas é perfeito o que você falou. Hoje, quando as vacas estão gordas, está tudo indo bem? Tudo é mais fácil. A primeira crise que houver, e não é só atrasar porque não tem o dinheiro. Atrasar porque esqueceu. Atrasar porque não recebeu. O boleto, a secretária esqueceu naquele dia, aconteceu qualquer problema. O banco, por exemplo. Aí vai, então, e nós estamos vendo tanto que o judiciário está se empenhando em acabar com as ações judiciais. Eu acho que, pelo menos, esse artigo vai fazer com que a justiça fique mais entupida de ações. Mas vai mesmo. Muito mais. Por que não dão 10 dias de prazo, com correção monetária que seja? E deixa como estava antes, 2 vezes em 1 ano, ou 2 vezes em 2 anos, agora 1 vez em 24 meses. Nós estamos falando de residência. Você já imaginou o sujeito ser despejado, a mãe ficou doente? Ele tem que pagar aquele dinheiro do aluguel, o que você faz? Você paga o aluguel ou vai salvar sua mãe ou seu pai? E 1 mês, né? Não estamos falando de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Não, no outro dia. Então, ele pode sofrer ação de despejo. Então, isso é muito perigoso. Em lojas, nos comerciais, você imagine, onde está envolvido não só a locação, o dinheiro do valor... Investimento e o ponto comercial, que vale... Os Cafre tem ponto de 2 milhões, 3 milhões de reais. O ponto, não a propriedade.
Mas não é um absurdo? Isso não vai dificultar também, não só, na verdade, para quem vai alugar para o inquilino, mas também para o locatário? Porque, imagine eu tenho um imóvel que eu vou alugar comercialmente. Sim. Eu vou alugar, vão colocar ali, vão ter um investimento de Y lá, um dinheirão, e hoje em dia tudo é muito caro em relação a isso. O locatário que põe todo esse dinheiro. O locatário que põe todo o dinheiro. Tá. Você vai pensar duas vezes antes de alugar para uma empresa que não seja uma empresa grande? Você vai preferir, se o imóvel for seu, alugar para uma empresa grande. Tomar todos os cuidados, exatamente. E aí a gente faz o quê? A gente acaba dividindo a sociedade somente entre grandes empresas e empresas inexistentes. Pode ser também, não há dúvida nenhuma. E outra coisa, sendo grandes ou pequenas, Cátia, eu penso o seguinte, como tem dinheiro envolvido, e dinheiro não tem respeito, não tem religião, não tem nada, um ponto que é vendido por 1 milhão, se o sujeito atrasar, ele vai ficar na mão do locador. Se ele atrasar de novo, falar, olha amigo, ou você me paga o ponto de novo, ou a metade do que vale, e seu aluguel vai aumentar, porque senão eu vou te despejar. Então, muitos locatários, isso é o que você falou bem, o que vai acontecer para frente, muitos locatários vão ficar na mão dos locadores. Sabe o que vai haver? Esse bicho que nós estamos tentando há anos acabar, e praticamente acabamos, que é a inflação. Porque nós, consumidores, quando fomos comprar uma mercadoria nessa loja que pagou mais porque houve um problema ou de saúde, ou interno, ou de dinheiro, ou de caixa e tal, nós que vamos pagar essa mercadoria mais cara. E a gente não tem o que fazer. Não tem, nós não podemos... Não, ou ainda... compra ou não compra, né? Mas assim, quer dizer, a situação chega num certo ponto que todo mundo vai acabar vendendo as coisas mais caro. Mas todo mundo vai passar por isso. Como hoje em shopping é muito isso. Eu tenho livros de direito, shopping center de direitos de lojistas e tal. Tenho, com esses meus 37 anos de carreira que eu estou fazendo esse ano, eu luto muito, não para puxar sardinha para o locatário. Eu queria que tudo fosse equilibrado. Tem que pensar no equilíbrio, certo. Se tiver equilibrado, agora, atrasar uma vez, usado em 24 meses, não é possível que o nosso presidente sancionou. Talvez ele falou, vai dizer que não leu, mas o que eu posso fazer, então, né? A última vez ele disse algo parecido, algo parecido. Então deve ser algo assim. Então isso me preocupa muito. Em relação ao fiador, que alteração a gente percebe? Houveram umas alterações interessantes para o fiador, porque antigamente o fiador era obrigado a ficar até a entrega das chaves. Até hoje, nos contratos tem isso. Então. Quando acabar o contrato sempre tem um prazo, 99,9% das vezes. Ele pode se exonerar da fiança, falar, peraí, eu não quero mais. Só que ele tem que avisar o locador disso e ainda é obrigado a ficar por 120 dias. No passado era assim. No passado ele ficava até entregar as chaves. Ficava na mão, o locador falava, não, você vai continuar. Agora, outro problema que eu estou vendo e não é possível que ninguém tenha percebido. Quando o locador receber essa carta do fiador, que ele não quer ser mais fiador, com todas as razões com 120 dias. Com 120 dias, o locador vai avisar o locatário, dizendo, olha, eu recebi a carta do seu fiador, você tem 30 dias para me arrumar um novo, sob pena de rescindir o contrato. Como é que uma pessoa, que hoje você sabe arrumar fiador, fazer fiança bancária, custa muito caro, tudo isso, em 30 dias ele tem que arrumar outro sob pena de ser rescindido o contrato. Outra vez a crueldade com o locatário. Mas em contrapartida, hoje em dia tem o seguro-fiança. Que custa, né? Que custa, um aluguel por ano, se não me engano o valor é esse. Só que tudo isso aumenta o custo. Inflaciona. Só que também tem um problema em relação a isso. Aí eu vejo o problema ao contrário para quem tem um imóvel que vai alugar. No seguro-fiança, o locatário, a pessoa que está alugando o imóvel, faz o seguro-fiança, paga do bolso dela um mês a mais nesse ano, que é o valor determinado, né, do aluguel, porque é o destinado ao seguro-fiança. Só que no final de cada ano, o contrato se extingue, que você tem que renovar. Essa fiança. Se o locatário não quiser renovar o seguro-fiança, ele não renova e aí o dono do imóvel não tem garantia nenhuma. 30 dias, eu concordo. Então, quer dizer, veja como são... Na verdade, temos um disparate na lei. Pois é, eu acho que tudo isso... Quer tanto ajudar um e ajudar outro que não ajuda ninguém. Então, você acertou. O que eu acho é que faltou conversa. É verdade. Mas pera um pouquinho, se fizer isso... Né? O advogado, por exemplo. Eu acho que um poderia puxar bem a sardinha para o outro, mas chegar a um bom senso. Ao meio. Um equilíbrio. E é isso que não está acontecendo. O bom negócio não é esse? O bom negócio não tem que ser bom para os dois lados? Para as duas partes. Esse é o pensamento correto. Mas dessa vez eu acho que a coisa não funcionou dessa forma. Mas a gente tem alguma brecha, pelo menos, de se reverter isso? Ou o governo não tem mostrado? Não, eu vou te falar. Existe, nós podemos entrar... Para você ter uma ideia, eu não quero ficar tomando o seu tempo aqui. Não, a gente tem bastante tempo. Mas eu queria lhe dizer o seguinte, são essas coisas. O deputado José Carlos Araújo, que eu até conheço pessoalmente, ele entrou com esse projeto, se não me engano, no final de 2007. O projeto foi para o Senado rápido, foi para o Congresso rápido, para a Câmara dos Deputados rápido, quando viu, está na mesa do Lula e acabou.
Eu tenho um projeto que eu elaborei, que foi apresentado na época pela deputada Zulaye Cobra, que visa equilibrar a lei do inquilinato. Justamente isso. Inclusive as relações de lojistas e empreendedores de shopping, que um dia nós vamos conversar a respeito. E o meu projeto, que eu falo que é meu porque eu que elaborei, é de 2002. Estou fazendo 8 anos. E nós estamos discutindo com o presidente da Associação Brasileira de Empreendedores de Shopping para chegar a conclusões. Enquanto nós estávamos conversando do meu, esse passou, e já está assinado. E por que será, né? Que coisa, né? Então, são essas coisas que deixam, mas isso não quer dizer... Deixa a gente com a pulga atrás da orelha, Pois né? às vezes com 2 pulgas atrás de cada orelha. Então, mas isso não quer dizer que a gente tenha que entregar... Ao contrário, nós estamos pensando seriamente em analisar a inconstitucionalidade dessas alterações, porque tem outros casos, por exemplo, na ação renovatória, que o lojista, que aí é comercial, pode ser despejado em 30 dias através de uma sentença de 1º grau, coisa que não era antes. Por quê? Porque mudou. Antigamente, o lojista... Mas qual a base? Só para a gente entender. Eu não entendo nada de lei. Não, mas é bem simples, mas é bem simples. Quando se muda uma lei, se muda em cima, pelo menos eu acho que deveria ser assim, de algo que vai favorecer a população. Exatamente. E vamos organizar a situação do país. Mas não foi dessa forma. Então, se você tem algo que ao invés de organizar, vai desorganizar o que já estava desorganizado, então é melhor você não fazer nada. O que eu acho que foi interessante nessa lei, que eu também não posso só pensar de um lado. Por exemplo, houve celeridade nas ações de despejo dos maus pagadores. Eu concordo plenamente. Assim, se a pessoa é inadimplente, ninguém deve privilegiar aquele que é claro, contumaz, que atrasa aluguel. E realmente o locador demorava às vezes 1 ano e meio para receber, quando recebia esse valor. Nesse ponto, as alterações foram benéficas para a comunidade, para a sociedade, eu acho. Só que aproveitaram o ensejo e colocaram outras coisas que passaram desapercebidas, talvez até pelos senadores que concordaram e por muitos deputados federais, né? Essas outras alterações que também no setor comercial das lojas foram terríveis, terríveis em todos os sentidos. Bom, eu volto para a gente continuar a nossa conversa. Você está convidadíssima a tirar suas dúvidas. Dr. Mário Cerveira Filho, que é advogado, está aqui justamente para nos esclarecer mesmo. Eu acho que a informação sempre é a nossa aliada, está sempre a nosso favor. Um povo bem educado, um povo com informação, é um povo inteligente, é o que a gente tem que ser. Volto já. Olha, por sinal, aproveite e pergunte tudo o que quiser. mulheres@tvgazeta.com.br. Mas se você está querendo dar uma virada na sua vida, .com. Vamos embora. Vamos voltar a falar sobre esse assunto importante, que são as mudanças na lei do inquilinato, as alterações. Pergunte mesmo o que você quiser. Na verdade, o que a gente faz aqui, principalmente com o programa ao vivo, é abrir um espaço para que você saiba quais são os seus direitos e também os deveres, mas principalmente os seus direitos. Aqui a Adélia pergunta o seguinte, doutor Mário. Eu tive um inquilino que ficou mais de 1 ano sem pagar. Foi despejado e até hoje não recebi. Quanto tempo a justiça leva para que eu receba? Quando o inquilino é correto, a gente nem pensa em entrar na justiça após 1 dia de atraso. É a opinião dela. É a opinião dela, não, tem que ser respeitada. Claro. Bom, atualmente, como antigamente também, atualmente eu acho que é um novo conceito na hora de se assinar um contrato. Atualmente tem que se tomar muito cuidado ao assinar o contrato, ver a multa caso saia antes de acabar a locação e tal. Se ela está demorando para receber... Um ano é bastante, Um né? ano. Não, acho que antigamente era até mais. Porque os advogados podem usar de diversos remédios para prolongar a coisa, né? Ser citado na última hora, entrar com a contestação na última hora, entrar com o recurso no último dia, tudo isso são segredos da advocacia. Porque muitas vezes dificultam da gente resolver de uma vez o problema. Não, e não são coisas ilegais, a lei está aí para isso, para a pessoa se defender. Agora, se ela está demorando 1 ano para receber, e o fiador, né? Será que ela tomou os cuidados? Porque ela tem 2 pessoas para pagar, tanto o inquilino quanto o fiador. Então tem que dizer que, às vezes, o inquilino tem mais dinheiro que o fiador, porque o fiador, durante a locação, ele pode vender o imóvel e não ter mais nada para garantir, a não ser que coloque e seja averbado no registro de imóveis. Que é o melhor a ser feito. Se isso é a melhor coisa a ser feita. Então, às vezes, ela está demorando, porque o sujeito sumiu, mudou, e você sabe que não é só no Brasil. Qualquer lugar do mundo, quem não quer pagar e tenta se esconder, tal, vai ganhar muito tempo. O importante é que esse sujeito que não está pagando,
como fiador também, estão com o nome sujo. Amanhã eles vão fazer qualquer crediário. Então eu torço para que ela consiga receber. Mas pode demorar mesmo. Mas pode demorar mesmo, exato. Agora já não tanto. Agora já, com essas alterações que houveram, que eu te falei que eu acho que foram até interessantes. A parte interessante da alteração. A parte interessante para os locadores, além das outras, essa parte interessante do débito é o seguinte. Quem não tem, vamos dizer que o inquilino sofre uma ação de despejo atualmente. Sofreu uma ação de despejo. Se o inquilino não tem fiador, vamos dizer que foi lá atrás, era um amigo, não tem fiador, o juiz liminarmente já pode dar 15 dias para ele sair, caso ele não deposite o dinheiro em 15 dias após ser citado. Deu para entender? Bem entendi. Então ele é citado, ele tem locador 15 dias para depositar o dinheiro. Ou está fora. Ou sai do imóvel. Acho justo, certo? Quem tem fiador e sofre uma ação de despejo, tá? Naqueles casos que eu te falei, aquelas 2 no ano, se ele tiver fiador, hoje está mais rápida a coisa, porque o locador já oferece uma planilha de tudo que ele está devendo corrigido, tá? E o locatário tem 15 dias para depositar. Se ele não depositar nos 15 dias, mas tendo fiador, ele pode contestar a ação e ganhar um tempo. O que se ganhava um ano e meio, como essa senhora acabou de falar, hoje vai demorar em torno de 6, 7 meses. Mas vai demorar Vai demorar um pouco ainda. A Rafaela Mondini diz o seguinte: o certo é que o inquilino paga o IPTU. Todo mundo está dizendo que essas alterações, quem vai pagar o IPTU agora é o locador. Não é nada disso. Isso continua normal. Se tiver no contrato que o locatário é obrigado a pagar o IPTU, o locatário, o inquilino, vai pagar o IPTU. O que vale é o que está no contrato. É o que está nesse sentido, é o que está no contrato. Quer dizer, o que nós acertamos em relação a isso é lei. Lógico, é lei. Vale. Está claro. Por isso tem que ler muito bem o contrato. Muito bem o contrato, e tem muita imobiliária boa, assim como muita imobiliária ruim, que faz numa linguagem que dificilmente um leigo, uma pessoa que não é advogada, vai entender o que está escrito. Então leva para o seu advogado, né? Exatamente, mas eu acho que tem advogados especializados nesse... Porque às vezes a pessoa, viu, Kátia, tem um amigo, super amigo, que vai jantar e tal, mas ele é trabalhista, tá? E o advogado trabalhista não tem muita noção de direito imobiliário. E às vezes ele quer até ajudar o amigo e acaba prejudicando, como vice-versa. Eu não entendo nada de justiça do trabalho. Sim, não dá para dar tem pitaco, advogados do meu escritório que fazem essa parte, mas eu não sei. Eu não vou me meter nisso. É como se eu desse pitaco no programa de esportes, que eu não entendo nada de esportes. Então, tá bom. Não é cada um o seu quadrado, como dizia aquela musiquinha lá. Bom, a Jéssica Ribeiro disse o seguinte: meu pai e minha mãe foram despejados de casa. Não por ordem de inadimplência, mas por reclamarem do filho do dono da casa, que toca a bateria o dia inteiro. E estes moram em cima da casa da minha mãe. Deram até o dia 19 de janeiro para saírem, mas infelizmente meus pais estão desempregados e está difícil de arrumar outro imóvel para morarem, ainda mais nessa situação. O que eles podem fazer para tentar permanecer por mais tempo na casa? Eu aconselharia comprar o algodão, botar nos ouvidos e continuar. Mas agora que eles reclamaram, despejaram. Mas não é. Não pode ser. Fazer isso, né? Não pode. Me dá a louca de despejar, falar, não gosto mais do Mário, não pode despejar ele. Porque eles estão reclamando do filho do dono. Eles moram na casa de baixo e o dono na de cima. E eles reclamaram. O contrato deve ter acabado. Será? Não há dúvida. Ela pode até mandar outro e-mail e explicar melhor a situação, porque não pode mandar embora, porque ela reclama do filho do dono. Isso é um absurdo, né? Alguma coisa não está bem contada. Ou então mandaram, não seguiram a lei, ela pode recorrer, né? Não pode sair por causa disso. Porque não gosta da bateria que o filho dá. Alguma coisa. Ou acabou o contrato, os donos falaram, você está perturbando meu filho? Então agora eu não quero mais renovar. Eu não quero mais renovar e entra com uma ação. Dá 30 dias para ela sair, mas não é obrigada a sair nos 30 dias, pode se defender. Quer dizer, mas não é por causa da bateria, pode ter certeza. E uma pessoa que está há muitos anos já na mesma casa? Quer dizer, por exemplo, você tem uma casa, eu alugo sua casa, já estou lá há 20 anos. De repente você olha para mim e fala, Kátia, não quero mais você na minha casa. Eu simplesmente posso sair dessa casa da noite para o dia? Não, de não, jeito né? nenhum. Depois de um certo tempo, tem também... Não, você tem que ver qual é o prazo contratual. Kátia, é engraçado no Brasil, porque o pessoal, às vezes, fala assim, eu estou tranquilo que o meu contrato é por prazo indeterminado. Mas isso não é bom. É o contrário. Quem está indeterminado é que não tem prazo, então pode ser despejado a qualquer dia, a qualquer momento. É um contrato leonino.
Não pode fazer por prazo determinado. Mas pode, mas... Quem assina é louco. Pois é, então, isso que eu estou dizendo, só vale para um lado, só é bom para um canto. Mas tem gente que assina. Agora, você perguntou, quem está na casa, o locador tem que respeitar o prazo contratual. A não ser que, eu vou falar uma coisa técnica, que eu acho bom falar também. Todos, isso é lei, não é que eu estou inventando e não foi alterado nada. Isso é desde sempre. Desde 1991. É o seguinte, todos deviam ter no seu contrato, tanto locação comercial como residencial, uma cláusula que diz o seguinte: se o imóvel for vendido para alguém, o adquirente, esse que comprou, terá que respeitar o contrato de locação. Se não tiver essa cláusula no contrato, eu dou aula para diversas faculdades, universidades, e muitos advogados não sabem disso. Com essa cláusula, registra no registro de imóveis. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, que se eu estou morando lá, estou tranquilo na minha casa, eu estou numa loja que eu paguei 2 milhões o ponto, estou lá feliz da vida, contrato de 5 anos, penso que ninguém vai me tirar. Recebe uma carta preferência. Quer comprar o imóvel? Você fala, não vou comprar, não vale a pena. Se ele não comprar o imóvel e não tiver essa cláusula no contrato e registrar no registro de imóveis com essa cláusula, você nem consegue... Quem comprar vai ter que dar continuidade ao contrato anterior. Exatamente. Quem comprar despeja quem está lá. Você sabia disso? Não sabia não. Antes do prazo acabar. Despeja? Despeja, já vi gente que tem até chorar, tem infarto. Mas, sinceramente, como um contrato pode superar o contrato anterior? Não é um contrato. Quem compra... Mas quem compra, comprou algo que já tinha um contrato. Por exemplo... Você é funcionário dessa empresa. Eu compro essa empresa sabendo que você é o funcionário. Não dá para olhar para você e falar, Maria, eu não vou te pagar. Não te quero, mas também não te pago. Não, mas é diferente de uma relação trabalhista. Não. Então, mas não dá continuidade. Não tem nada a ver. É impressionante. Isso está na nossa lei. Não é que eu estou inventando, que um juiz disse que é jurisprudência, está na lei do inquilinato. Então, eu oriento todos aqui, os seus telespectadores, porque às vezes a pessoa assina um contrato, se preocupa muito com o valor do aluguel, do dia do pagamento e tal, e esquece dessa cláusula. Esquece dessa cláusula. Isso chama cláusula de vigência. Nem sabia da existência dessa cláusula. Eu sei, pode ser, mas agora você já está sabendo. Agora eu já estou esperta também. Eu que sou público também. Que bom, olha. Agora, aqui na Viraí, do Mato Grosso do Sul, diz o seguinte: moro em uma casa de aluguel e o contrato foi assinado em julho de 2009. Tive que depositar em uma conta poupança da imobiliária um valor referente a 3 aluguéis. Acho que substituindo o fiador, não é isso? Tá bom. Gostaria de saber se a nova lei já cobre esse contrato ou se passa a valer somente quando eu assinar um novo. E se está dentro da lei essa questão do valor que tive que depositar em nome da imobiliária. Precisa ver como está no contrato, se a imobiliária tem procuração do locador para receber isso que está na conta de um terceiro. Por isso que sem analisar, não é uma coisa você examinar, você falar pelo telefone o paciente sem olhar. Sem olhar para ele. Então, mas aí, pelo que eu estou entendendo, a imobiliária deve ter uma procuração do locador, autorizando a que esse dinheiro seja depositado na conta imobiliária. Agora, eu sempre aconselho, continua essa calção de 3 aluguéis, é normal. Mas é sempre legal colocar no nome do locador, para não ter esse problema, essa preocupação dela. Exatamente. E geralmente é na conta dos dois, viu? Do locador e do locatário, os dois tendo que levantar o dinheiro. Isso é interessante. E aqui ela diz ainda o seguinte: como o contrato foi assinado em julho de 2009, se ela também está dentro dessa lei. Todas as pessoas, né? Os contratos antigos e daqui para frente é tudo a mesma coisa. Só mudaram essas alterações. A questão processual que mudou. Né? Processual. Não importa se eu assinei, vale a partir de 25 de janeiro, se eu assinei no dia 24 de janeiro, meu contrato está na nova lei. Está tudo normal. Não tem nada a ver. A Tamires diz o seguinte: casa de herança de 3 pessoas pode ser alugada por apenas um herdeiro ou deve ser alugado por pelo menos 2 herdeiros? Precisa ver como constou o inventário. Se já foi feito o inventário. Se já foi feito o inventário, se o inventariante pode alugar e prestar conta para os outros herdeiros. Logicamente, a olho nu assim, um herdeiro, e como é que vão ficar os outros? Então tem que ver como é que ficou o inventário. Né? Tem que verificar direitinho, porque os 3 têm direitos iguais. Exato, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu estou imaginando aqui. Pelo menos é o que ela disse, né? O que ela disse. Então tem que buscar se informar com o advogado e ver se foi feito fez o inventário, até para tirar isso da cabeça e dormir bem. Que isso que faz bem. Até em relação a isso, o inventário deve ser feito até um mês depois da morte da pessoa, tem né? um prazo, isso é direito de família, não é minha especialidade, mas eu sei, tem um prazo, que se você não entra naquele prazo, você tem uma multa a pagar. Que é pequena, mas tem uma multa. E hoje é evitar gastar dinheiro. Mas muita gente depois prefere não pagar a multa, e esse é um grande problema, né?
e acaba ficando com os imóveis todos ilegais, com a situação ilegal. Olha, Isso é problema, é dor de cabeça, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer o possível para estar bem, deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Então está tudo resolvido, porque problemas, todo dia a gente encontra um. Se a gente deixa os anteriores, aí a gente não vive. Vira uma bola de neve, Exatamente. né? E nada como a gente deitar a cabecinha no travesseiro, ter um sono tranquilo. Porque você pega um dinheiro indevido hoje, amanhã pegam de você. É a lei da vida, não adianta. Então faz tudo certinho. Eu também acho. Doutor Mário Cerveira Filho volta, traz tantas oportunidades, porque a gente tem muito ainda a saber. Mas em relação à lei do inquilinato, você percebeu. E acima de tudo, tem que saber como agir e ler muito bem todos os contratos antes de assiná-los. A grande maioria deles fica valendo o que foi assinado. Se você assinar, depois você vai reclamar quem? Exatamente. Não é? Exatamente. Obrigada, eu espero mais vezes. Eu que agradeço as suas perguntas, que foram perfeitas. Obrigada, viu? E olha, e você de casa, viu quanto que a gente aprende por aqui? Bom, né? Hoje ainda vamos falar de outro assunto muito importante.